Na primeira parte deste vídeo, cujo link aparece na tela, mostrei boa parte do cenário de masmorra que criei e pintei. E eu esperava que isso servisse de inspiração para as pessoas que já tinham a ideia de fazer algum cenário, talvez, mas não sabiam exatamente o que deveriam fazer. O que posso fazer além de paredes e pisos? Deve haver mais opções. Tive algumas ideias e aqui estão outras. Só que desta vez, ainda não pintei essas coisas, mas você entende a ideia do que eu criei. Agora, se você está esperando um vídeo sobre como fazer esse tipo de coisa, então este é o vídeo errado. E o anterior também era? Em vez disso, você deve clicar em um link que está aparecendo na sua tela agora, que vai te levar para um vídeo anterior. Mostrei como usei cortador de fio quente, rolos de massa e cola para criar esse cenário. Agora, também vou mostrar alguns arquivos de desenho assistido por computador que criei usando o Google SketchUp. Alguns são para coisas que ainda farei. Isso me levará à polêmica de como é melhor pintar cenários subterrâneos. Então prepare-se para tudo isso. Um lembrete rápido do sistema. Você tem uma sala. Peça única, colada e pronta para uso. Sim, essa ainda não está pintada, mas fiz de espuma cinza, então não ficou tão feia. Não tem entradas nem saídas. Você vai precisar delas, então faz essas portas de encaixe para representá-las. Esta tem uma porta de um lado e um arco do outro. O espaço entre eles é só um pouco maior que meia polegada. E essas paredes ele tem meia polegada de espessura, então encaixa bem fácil. E você pode colocar uma saída ali e uma saída, digamos ali, e aí eu posso ligar isso a outro cômodo com um corredor assim e pronto. Você vê a aventura agora. Qualquer um que já viu mapas de cenários publicados sabe que o cômodo em formato de L é algo que aparece com muita frequência. Aqui está um cômodo em formato de L, com um conjunto de proporções. Aqui está outro cômodo em formato de L, com outro conjunto de proporções. Outro cômodo em L com diferentes proporções. Agora, esses cômodos em formato de L vão corresponder perfeitamente aos cômodos em L dos cenários que você está tentando reproduzir? Não. Provavelmente não. Com que frequência isso importa? Um cômodo em L é um cômodo em L. E o tamanho? Bem, pode ser que existam cômodos em L menores do que este, mas talvez você queira ter um cômodo razoavelmente grande como este. É fácil colocar os dedos e mover as peças. Nós tendemos a exagerar o tamanho dos interiores, assim como os jogadores de wargame costumam fazer prédios, que são um prédio completo em cima da mesa, para que você veja todo o exterior. Eles os fazem pequenos para não ocuparem muito espaço na mesa. Nos interiores, é importante ter espaço para movimentar os dedos sem esbarrar nos móveis, preferindo cômodos amplos. Então, esse é um cômodo de tamanho médio ou grande? Bem, ele tem 15 pés por 40 pés. Você tem um cômodo desse tamanho na sua casa? Se tiver, você é rico. Na verdade, esse já é um cômodo bem grande. Você não deveria precisar de um cômodo muito maior do que esse. Mas, se você for muito menor do que isso, rapidamente fica complicado. Agora, eu percebi que havia um problema nisso. Às vezes eu juntava os cômodos assim e as portas de encaixe não funcionavam direito. Então eu fiz um novo design. Sim, você já esperava, não? Há outras portas de encaixe com vão de 1 polegada. Então pode usá-las como clipe para unir dois cômodos. Assim, fico um pouco envergonhado de não ter pensado nessa ideia mais rápido do que pensei. Vi uma escada parecida em uma cidade na Itália e decidi fazer uma igual. Acho que dá para ver como fiz. Uma seção central em T, que cortei em várias fatias finas assim. Desenhei novamente a parte superior, uma seção em T no cartão de caixa de cereal e depois todas as curvas dos diferentes degraus. Corte a parte de baixo e depois use isso para remover o degrau inferior. Corte o próximo pedaço de cartão e continue removendo mais a cada vez. Até que, finalmente, eu consegui todos os degraus, colei-os juntos e obtive isto aqui, o corte. É em parte por estética, mas também para facilitar colocar meus dedos. Então, uma escada subindo em duas direções. E claro, se você guardar os pedaços que cortou, pode conseguir algo assim. Fica um pouco mais bonito que degraus comuns levando a uma porta assim. E agora outra escada que sobe e desce.
Então você entra aqui e, se continuar subindo, acaba chegando ao próximo andar. Ou você desce para a altura padrão do piso, mas não é realmente para representar a altura padrão do piso. Por que você teria uma escada que começa na altura do piso e termina na altura do piso? Por que você sobe e desce de novo? Isso não é o Fawlty Towers. O motivo disso é o seguinte: você pode notar que há alguns degraus bem rasos aqui, que vão descendo, e há muitos degraus embaixo. Consegue ver vários? Eles são cortados bem finos. Então isso é para criar a ilusão de uma escada descendo muito mais do que realmente desce. Tenho escadas suficientes ali para descer até o andar de baixo, mas você não pode descer para dentro de uma mesa. Então isso é apenas uma representação do próximo nível abaixo. Este cômodo é divertido. Agora, você pode pensar que é apenas um cômodo simples, retangular, com, admitidamente, uma porta com uma dobradiça funcionando. Mas espere, o que é isso? O centro se solta. Por que você faria isso? Bem, para que você possa colocar vários insertos, e no momento eu só fiz um, que é este. É uma piscina. Quando eu pintar, usarei um líquido escuro e brilhante. Acho que vou usar preto mesmo, na verdade, porque preto no subsolo pode ser um líquido de qualquer cor, mas simplesmente não está sendo iluminado. Então é por isso que parece brilhante e preto. E você precisa de uma borda na piscina para alguém tropeçar, o que faz os personagens caírem nela de forma hilária, além de esconder a emenda. Então é isso. É uma piscina ou é só uma sala comum? É mais multifuncional. Esta sala é comum, retangular, mas ela tem, você vê? Ela tem fendas para flechas em uma extremidade e na outra uma fenda comum visível, com um lintel adequado e alvenaria diferente ao redor que pretendo pintar em cor contrastante, só para mostrar meu esforço. Você pode ver esses recortes por dentro, permitindo que arqueiros mirem em vários ângulos. E você poderia talvez posicionar isso apontando para um corredor de forma sinistra assim, talvez com uma porta logo ao lado. Então, as pessoas que entrarem por esse lado vão ter que caminhar pelo corredor, encarando aquelas fendas escuras de flechas o tempo todo, antes de conseguirem chegar a essa porta. Todo esse drama por este cômodo, só estou mostrando porque foi feito de sobras. Depois que você corta paredes dessa altura, padronizada por um tempo, você vai perceber que sobra um monte de pedaços. Você percebe que essa parede é formada por 2 pedaços, certo? Tem um pedaço extra ali que eu escondi a borda, com esses recortes tirados do final de uma parede que criam esse tipo de mini pilares. Não tinha material suficiente para toda a largura, então fiz em 2 partes e adicionei uma porta. Guarde seus recortes para criar cômodos como este. E é bem prático ter cômodos exatamente do mesmo tamanho. Assim você pode empilhá-los com facilidade. Uma característica muito comum das masmorras é o bloco de celas. E aqui temos 8 celas idênticas, todas pequenas, cada uma com uma porta. E quantas vezes você já viu isso em uma aventura de masmorras? Muitas vezes, se você já jogou várias aventuras de masmorra. Talvez não sejam celas, mas depósitos, e só haja 3. Nesse caso, tudo bem, use só metade. Coloquei ímãs aqui e aqui, assim eles se magnetizam e você pode ver que eles se movem juntos. E tudo bem, eu não consigo fazer 3. O número mínimo que consigo representar é 4. Mas só diga que o do final está vazio, ou que a porta está emperrada, ou que houve um desabamento. Você não pode entrar lá, tudo bem. Então, estou tornando essa parte mais versátil, adicionando isso para uma largura extra, um corredor largo, ou você pode chamar isso de uma sala grande, talvez. E eu também tenho essa parede independente, também magnetizada, então ela pode ficar assim. E se você quiser, pode colocar isso, pode colocar isso ali. E agora você tem todas as celas de um lado do corredor, e eu não coloquei uma grade dentro das celas, porque elas têm 3 metros por 4,5 metros. Se você não consegue julgar isso a olho, então tem algo errado. E você também vai ver que eu não marquei todos os quadrados no corredor, só o suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Você pode ver, com só esses poucos, você consegue ver exatamente quantos há no total. Então por que eu coloquei essa cabinezinha, esse corpinho, esse armário pequeno, seja lá o que for, ao lado disso? Bem, porque essa parede vai ficar de pé sozinha, é bem prático. Se você tem uma parede assim, com várias utilidades, talvez esteja apenas somando a algo. É bem prático ter algum motivo para ela ficar de pé sozinha. Então é bastante multifuncional, espero que você concorde, mas eu cometi alguns erros e não quero que você repita a minha tolice agora. Eu poderia, e talvez devesse, ter feito as portas como simples retângulos, com a dobradiça simples centralizada na espessura da parede. É um palito de dente. Uma ponta dele vai para dentro da espessura do piso e a outra ponta fica enterrada na espessura da parede, no topo da moldura da porta aqui. E então, você só precisa colar a porta do modelo no palito de dente e pronto. Pensei, não, teria que ser fofo. Veja, eu ia ter que fazer portas arredondadas assim, porque elas ficam muito melhores, não ficam? Que erro! Devido à geometria do arco, elas não abriam. Porque assim que a porta muda de ângulo, ela bate no teto, bate na parte de cima da moldura da porta. Precisei pensar em outro jeito de fazer essas dobradiças. Então sim, uma ponta do palito de dente vai para o chão, como você vê, mas a outra fica presa do lado de dentro, onde o prisioneiro talvez pudesse alcançá-la e se libertar-se. E é um alfinete de olho, então tem um alfinete de olho de metal fixado na parede. O que então faz com que essa porta, que está claramente do lado de dentro do cômodo, dentro do arco, possa ser aberta? Mas esse não é o único erro. Você percebeu? O outro erro que eu cometi, você percebeu? Está na loja, agora. Consegue ver algo errado com essa porta? Sim, é constrangedor, mas acho que devo explicar que essa porta aqui está correta. Tem a ver com a barra diagonal de reforço. Agora você pode ver que tem o lado da maçaneta e o lado da dobradiça. Deixe-me explicar. Veja essa parte de tábuas em forma de Z invertido aqui. Então você tem duas tábuas horizontais unindo as 4 tábuas verticais da porta e uma barra diagonal entre elas. Esta barra diagonal é de reforço. E veja, o peso da porta é sustentado pelo lado das dobradiças, mas do outro lado não há nada sustentando. O peso da porta está todo desse lado. Então, o que tende a acontecer com essas portas de tábuas é que elas caem do lado da maçaneta. Então as pessoas colocam um escoramento diagonal para sustentar esse lado da porta. Mas aqui, poxa vida, eu coloquei do lado errado. Veja, está alto do lado da dobradiça e baixo do lado da maçaneta, o que está errado. Você pode precisar de ajuda. Veja na explicação. Imagine que, em vez da dobradiça, há um poste vertical e no lugar da porta, uma barra horizontal que queremos manter nivelada e evitar que caia. Então, se alguém chegasse para você e dissesse, olha, eu tenho essa peça em ângulo reto aqui. Você poderia colar e isso ficaria mais rígido. Faria assim? Não, claro que não. Isso aí não adiantaria nada, você colaria assim, não é? Então, o lado mais alto do suporte deve ficar na barra horizontal de cima. Então, não é assim. É assim. Aqui está um que eu deveria ter mostrado para você no último vídeo, porque ele está realmente pintado, embora eu tenha pintado de um cinza meio sem graça. Eu poderia ter dito que a pedra veio de outra pedreira, de um antigo arenito vermelho ou algo parecido. Nossa varanda é sustentada por vários alfinetes de madeira para mapas. Eu poderia ter usado alfinetes de plástico, mas os de madeira pegam melhor a tinta e os arcos embaixo. Então, o que é isso? Acho que poderia ser uma estrutura independente na Praça do Mercado, onde as pessoas fazem discursos para a multidão. Você pode adicionar uma escada até ela ou fazer uma varanda externa para os nobres acenarem ao público. No contexto de uma masmorra, é um mezanino, uma galeria dos menestréis, se preferir. Então você tem uma sala e tem isso em um dos lados dela. E então há uma área superior que fica de frente para a área abaixo, o que pode ser interessante. E claro, você precisa acessá-la do andar acima. Então, aí está uma porta que leva até lá, mas como chegar até ela, você precisará achar outro caminho para subir, certo? Mas talvez você ache que eu nunca vou chegar a fazer um cenário como este.
Nesse caso, meu patrocinador Theospire pode ser o que você precisa. Você pode baixar terrenos prontos feitos pela comunidade ou pode criar o seu próprio. Basta escolher o gênero da peça, selecionar a peça desejada e começar a colocar cópias. E logo você termina. Você pode preencher com habitantes e com poucos cliques já começa a jogar no mesmo programa. Veja este elfo, por exemplo, agora é a vez dele. Ele pode correr escada acima e pronto, um Goblin. Ele pode dar uma flechada, rola o dado ali, sim, 20! E então você pode tirar alguns pontos de vida disso e, meu Deus, ele já controlou os pontos de vida e ele está morto. Você também pode anexar fontes de luz às suas figuras e fazê-las andar pelo escuro e explorar desse jeito. E alguns elementos, como portas, são animados. Clique no link abaixo para ver detalhes sobre o pagamento único. Sim, um pagamento único, nada dessa besteira de assinatura pagamento único. E então você terá o Theospire, a versão beta. Ainda está em desenvolvimento, o que é bom por 2 motivos. Você pode participar da comunidade e sugerir melhorias. Podemos ter essa parede, mas um pouco mais alta e vermelha ou algo assim? Além disso, quando a versão completa sair, você terá acesso garantido. Como mestre, você pode comprar vagas para que seus jogadores entrem e joguem online com você. O link para o vídeo está abaixo. Este aqui ainda não foi colado. Eu não colei as peças porque achei que as várias partes seriam muito difíceis de pintar se já estivessem montadas. Então, no momento, essas 2 partes aqui, com seus grandes arcos levando para a escuridão, ainda não foram coladas. Nem esta parede, lisa de um lado, mas texturizada do outro, com alguns anéis pendurados ali, também não foi colada. E essa parte foi deixada lisa. E você pode ver alguns pilares de madeira torneados aqui no estilo da Idade do Bronze Minoica. Outro daqueles pinos de mapeamento de madeira, mais alguns daqueles anéis e uma escada levando a uma pequena plataforma, em frente a uma porta com seu respectivo lintel. E do outro lado, você pode ver que há uma alvenaria marcada ao redor da porta com seu respectivo lintel. Então isso não vai desabar, mas essa parte é lisa. Por quê? Bem, isso é caso você ainda não tenha adivinhado o que eu acho que vai ser uma entrada realmente legal e interessante para uma masmorra. Por que ter escadas desprotegidas descendo para essa escuridão ao entrar numa masmorra? Não seria melhor se você tivesse que se esconder? Talvez a bordo de um pequeno barco que descesse por um canal e depois, subterrâneo, talvez pegasse uma passagem secreta lateral que acabasse aqui descendo pelas águas calmas e paradas do canal. Por isso deixei tudo liso. E então, você desembarca à luz de uma lanterna segurada por um cúmplice que veio te encontrar neste cais. Você entra na masmorra para sua aventura e depois conseguirá voltar aqui para escapar? Não sei, é sua história. Então eu deixei essas partes lisas, porque acho que talvez eu queira pintá-las todas de preto brilhante. Para enfatizar, é como um modelo em corte, onde os jogadores só veem a parte de baixo. Isso significa que eles nunca poderão usar isso como parte acima do solo de um canal. Mas achei muito legal. Então é isso aí. E eu projetei um cais subterrâneo muito mais ambicioso, este com plataformas dos 2 lados da água e guindastes. Eu encontrei Harold. Nós temos que seguir em frente. Está morto. O quê? Como? Eu não sei, mas tinha dentes muito grandes. Tem algo aqui. Bem, o que é? Tem dentes muito grandes. Ele se afastou. Vamos sair dessa. Eu fiz vários projetos no computador e alguns como este foram construídos e outros ainda vão ser construídos. Talvez este eu ainda não tenha construído. Esta é a primeira de 3 versões de uma refinaria subterrânea. Aqui está a segunda versão dela. É uma cozinha? É uma fábrica de poções? Quem sabe, né? Esta é a 3ª versão e deixe-me mostrar suas características. Em um canto, atrás de uma porta bem ajustada, há uma sala tipo câmara de ar com alguns ganchos onde você verá os trabalhadores pendurando suas capas. É uma câmara de ar.
Assim, não há corrente de ar repentina que faça todos os queimadores aumentarem perigosamente de repente. Este queimador é inspirado em um exemplo medieval preservado no castelo de Warwick. Você pode ver onde faz o fogo e fica em pé. O caldeirão fica em cima e então um buraco na parte de trás leva aí a fumaça por uma chaminé de cerâmica. Aqui há um grande bloco de granito esculpido formando o banho de resfriamento. Você vê que 2 dos caldeirões podem ser colocados ali para esfriar. A água que desce do lago por aquele canal é controlada por aquela alavanca. E então, a água residual pode sair por um buraco naquele canal aberto, ou a água quente pode ir para os banhos, indo pelo outro lado. No canto, várias prateleiras para armazenar ingredientes e outras coisas. E aqui temos 2 enormes dutos por onde combustível e ingredientes podem ser jogados de cima. Estou imaginando que muita lenha, por exemplo, vai descer por um desses. As portas desses dutos são robustas, ficam bem fechadas pela viga encaixada no chão e na verga acima. E também há buracos de pino no chão. E esses regulam o quanto as portas vão ficar abertas para controlar o fluxo de ar entrando e saindo. Agora há também na sala a mesa móvel de decantação, bem robusta e pesada, onde um grande caldeirão pode ser colocado e despejado no funil de latão. O conteúdo dos caldeirões é decantado para um recipiente abaixo. O que é isso? Se for a cozinha, alimentaria centenas de pessoas. Cada grande caldeirão e queimador teria cerca de 400 litros. Ou talvez seja a sede da guilda alquímica, ou a fábrica de poções do mal, ou a fábrica de boas poções, que deve ser protegida. Ou talvez nossos aventureiros estejam tentando se infiltrar aqui para adicionar algum ingrediente mágico extra ou contaminante às poções do inimigo. Que aventura! O banho de resfriamento está alinhado com os 5 grandes queimadores, porque testei a ideia de um guindaste suspenso para mover os enormes caldeirões até a piscina de resfriamento. Depois percebi que com a tecnologia da Idade do Bronze isso não funcionaria, pois os materiais não seriam fortes o bastante. Em vez disso, você pode ver que os 3 queimadores menores têm espaços em ambos os lados. Talvez 4 homens com 2 postes conseguissem levantar um, depois 2, 3... sua esquerda. Não, minha esquerda. Pode levar isso até os banhos e deixar lá para esfriar. Após um breve descanso, eles podem levar dali até a mesa de decantação ou algo parecido. Ainda assim, são necessárias muitas fadas para encher um caldeirão de pó de fada. Obter a versão beta é bom por 2 motivos. Quando sair a versão completa do patch.